Se a renda da sua família é de até R$ 13.000 por mês, atenção! Você está dentro das novas faixas do Minha Casa Minha Vida em 2026. E isso pode mudar bastante a sua possibilidade de financiar um imóvel. Mas existe um detalhe muito importante que muita gente confunde. Estar dentro da faixa de renda do programa não significa que o seu financiamento está automaticamente aprovado. Neste vídeo eu vou te mostrar quanto você pode ganhar para entrar em cada uma das 4 faixas, quem pode ter acesso a subsídio, quais são os novos limites de valor dos imóveis e principalmente o que você precisa conferir antes de fazer uma simulação. As informações que eu vou te apresentar têm como base as atualizações da matéria escrita pela CNN Brasil, a partir de um guia produzido pela MRV sobre as novas regras. Sempre que estivermos falando dos valores principais, eu vou deixar a fonte identificada na tela para você saber exatamente de onde essas informações estão vindo. E já começa por uma mudança que pode colocar muita gente novamente dentro do programa. Por muito tempo, muitas famílias pesquisavam Minha Casa Minha Vida e descobriam que a renda estava acima do limite permitido. Em outros casos, até conseguiam se enquadrar pela renda, mas os imóveis encontrados na cidade ultrapassavam os valores aceitos pelo programa. Com as mudanças apresentadas para 2026, tanto os limites de renda quanto os valores máximos dos imóveis foram ampliados. Na prática, isso significa que alguém que pesquisou o programa há algum tempo e descobriu que estava de fora, pode encontrar uma nova situação diferente agora. Mas antes de olhar para os imóveis, vamos começar pelo primeiro número que você precisa entender: a renda familiar bruta mensal. A faixa 1 passou a atender famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.200. Essa é a faixa que pode oferecer algumas das condições mais vantajosas dentro do programa. Existe a possibilidade de subsídio de até R$ 55.000. E aqui vale explicar uma coisa que na prática costuma gerar bastante dúvida. Subsídio não significa que você vai receber R$ 55.000 na sua conta. Ele funciona como uma ajuda no valor da compra, reduzindo a parte do imóvel que precisa ser financiada, de acordo com as condições aplicáveis ao comprador. E também não significa que toda pessoa da faixa 1 automaticamente receberá o valor máximo. O resultado depende das regras aplicáveis e da análise de cada situação. Esse é um princípio que eu quero repetir ao longo deste vídeo. Uma coisa é a regra geral do programa. Outra coisa é o resultado individual da sua análise. Agora vamos para a faixa 2. Ela passou a alcançar famílias com renda de até R$ 5.000 por mês. Nessa faixa também existe possibilidade de subsídio, mas o valor pode variar. Além disso, as taxas de juros podem ser menores do que aquelas encontradas em linhas tradicionais de financiamento imobiliário. Então imagine uma família com renda bruta mensal de R$ 4.500. Pelos limites apresentados para 2026, essa família pode estar dentro da faixa 2. Perceba a palavra que eu estou usando, pode, porque enquadramento por renda é apenas uma parte do processo. Depois ainda existem análise de crédito, condições do imóvel e outros critérios da operação. Agora atenção às próximas 2 faixas, porque é justamente aqui que aparece uma das mudanças que pode surpreender quem acreditava que ganhava demais para participar do Minha Casa Minha Vida. A faixa 3 passou a alcançar famílias com renda mensal de até R$ 9.600. Nesse caso, de acordo com as informações apresentadas, não existe o subsídio oferecido às faixas menores. A vantagem está principalmente nas condições de financiamento e nas taxas de juros reduzidas. Por exemplo, uma família com renda mensal bruta de R$ 8.000 está enquadrada na faixa 3. E chegamos à faixa 4. Ela foi ampliada para atender famílias com renda de até R$ 13.000. Isso significa que pessoas que talvez nem considerassem o Minha Casa Minha Vida, por acreditarem que a renda era alta demais, agora têm um novo motivo para conferir novamente as regras. Uma família com renda mensal bruta de R$ 12.000, por exemplo, está dentro do limite apresentado para a faixa 4. Mas existe uma segunda mudança que pode ser tão importante quanto a renda.
Porque não adianta estar dentro do programa se todos os imóveis que você encontra ultrapassam o valor permitido. E foi justamente esse limite que também mudou. Nas faixas 1 e 2, o valor máximo dos imóveis podem variar entre R$ 210 mil e R$ 275 mil dependendo da região. Na faixa 3, o imóvel pode chegar a R$ 400 mil. E na faixa 4, o limite apresentado chega a R$ 600 mil. Na prática, isso pode ampliar as opções disponíveis principalmente em cidades onde os preços dos imóveis são mais elevados. Um apartamento que anteriormente ficava acima do teto permitido pode, dependendo da faixa e da região, passar a se enquadrar. E aqui vai uma orientação importante de quem acompanha compradores no mercado imobiliário. Não comece escolhendo apartamento apenas porque você descobriu que a sua renda está dentro de uma dessas faixas. Primeiro, entenda a sua capacidade de financiamento, porque existe uma diferença enorme entre três coisas que muita gente acaba tratando como se fossem iguais: estar dentro da faixa de renda, fazer uma simulação e ter o financiamento aprovado. Enquadramento é uma coisa, aprovação é outra. Guarde essa frase. O banco ainda vai fazer uma análise de crédito para avaliar as condições da operação e a capacidade do comprador de assumir aquele financiamento. Por isso, duas famílias com exatamente a mesma renda podem receber resultados diferentes. E também por isso que uma simulação deve ser entendida como uma estimativa das condições possíveis e não como uma garantia de que o crédito já está aprovado. Agora vamos falar de outro número que pode fazer bastante diferença no custo do financiamento: os juros. Segundo as informações divulgadas sobre as atualizações de 2026, as taxas variam de acordo com a renda e a região. Na faixa 1, eles ficam entre 4% e 5,25% ao ano. Na faixa 2, podem variar entre 4,75% e 7% ao ano. Na faixa 3, ficam entre 7,66% e 8,16% ao ano. Já na faixa 4, a taxa fica em torno de 10% ao ano. Mas não cometa o erro de olhar somente para a taxa e concluir imediatamente se o financiamento é bom ou ruim para você. O que realmente importa é entender o conjunto da operação: valor do imóvel, entrada, valor financiado, prazo, parcela e condições que serão apresentadas na análise. E existe mais um ponto que merece destaque. Nas faixas 1 e 2, existe a possibilidade de subsídio. Já nas faixas 3 e 4, não há subsídio. Então, quando alguém me pergunta: com o meu salário eu tenho direito à Minha Casa Minha Vida? A renda é o primeiro filtro, mas ela não encerra a resposta. Vamos fazer uma conta simples para você conseguir se localizar. Se a renda familiar bruta é de até R$ 3.200, você está enquadrado na faixa 1. Até R$ 5.000, você está na faixa 2. Até R$ 9.600, você está na faixa 3. E até R$ 13.000, você está na faixa 4. Agora vem o ponto que eu considero mais importante deste vídeo. Se você descobriu que a sua renda está dentro de uma dessas faixas, o próximo passo é verificar as condições reais para o seu caso. O processo normalmente começa com uma simulação. Ela ajuda a visualizar valores e condições possíveis. Depois disso, a proposta passa pela análise da instituição financeira. Se houver aprovação, você continua avançando no processo e precisa verificar se o imóvel escolhido também atende às condições aplicáveis ao programa. É nessa sequência que você deve pensar. Primeiro, em qual faixa sua renda pode se enquadrar? Segundo, qual é a sua capacidade real de financiamento? E terceiro, qual imóvel cabe dentro dessas condições? Essa ordem ajuda a evitar um erro muito comum: escolher primeiro o imóvel, criar expectativa e somente depois descobrir que o financiamento não fecha naquele valor. E se você pesquisou Minha Casa Minha Vida algum tempo atrás e ficou de fora porque sua renda ultrapassava o limite, vale a pena fazer uma nova consulta. O mesmo vale para quem encontrou imóveis que ultrapassavam o teto permitido anteriormente.
As regras apresentadas para 2026 ampliaram tanto as faixas de renda quanto os valores máximos dos imóveis. Isso não significa que qualquer pessoa agora será aprovada, nem que toda a família terá acesso ao mesmo subsídio, à mesma taxa ou ao mesmo valor de financiamento. Significa que existe um novo cenário e que algumas pessoas que estavam fora podem agora se enquadrar. Ou seja, as novas regras podem abrir uma possibilidade que antes não existia para você. Mas o resultado final vai depender das condições do seu caso e da análise feita durante o processo. Então, antes de pagar entrada, reservar imóvel ou tomar uma decisão baseada apenas em uma simulação, confirme exatamente em qual etapa o seu processo está e quais condições ainda dependem da análise do banco. E agora que você já sabe em qual faixa sua renda pode se enquadrar, existe uma próxima pergunta lógica. Quanto você realmente conseguiria financiar? Eu preparei outro vídeo mostrando como utilizar o novo simulador da Caixa e o que você precisa observar no resultado da simulação. Assista esse vídeo agora, porque entender a sua faixa de renda é apenas o primeiro passo. O próximo é descobrir como essas regras aparecem na prática quando você coloca os seus próprios números na simulação.